Tem debate agora sobre o Verdão, né? Quando surge o Alviverde, eu sujo aqui. Olha só, o Zé Elias e Companhia Limitada vão comentar aí a situação do Flaco Lopes no Palmeiras. Tá fazendo gol a todo jogo aí. E tá querendo seleção argentina, hein? Já mandou um recado lá pro treinador argentino lá que não vai ter opção, vai ter que levá-lo. Porque tá metendo gol aí todo jogo. E você, concorda com ele que ele tá merecendo a vaga na seleção argentina? Olha só, vamos dar o like, que é importante. Agora sim, vamos ver. Prepara para comentar aí, porque vai aparecer a enquete de quem é mais ídolo, fulano ou Beltrano. Você coloca aí no comentário aí abaixo, tá? Nos comentários aí, nas caixas, na caixa dos comentários aí, você escreve aí. É Beltrano, é fulano. Não, fulano fez mais gols, fulano ganhou mais títulos, por isso, por aquilo. É mais torcedor. Você que escolhe o critério, coloca aí quem é mais e por quê que é mais ídolo na história do Palmeiras. Olha só o que eles falaram do Flaco Lopes. Quero que você fale então de Portuguesa e Palmeiras, se foi fácil ou se o Palmeiras teve problemas. Quero ver se o senhor vai comentar da mesma forma ou vai mudar. Não, teve problemas. Teve problemas também. A gente percebe o Everton inseguro nessa temporada, errando algumas saídas de bola. Para mim, é um goleiro que tem muito crédito. Um goleiro, para mim, eu acho qualquer coisa além de erros, um início de temporada abaixo, seria um exagero, pedir fora o Everton, trazer novo goleiro, não é por aí, mas é preciso reconhecer também, principalmente por parte do atleta, que não está bem, que está inseguro em saída de gol, que está inseguro com os pés. Então o Everton é um goleiro de seleção brasileira. Então, tudo bem que... Você viu o que o Abel falou sobre isso? O Abel falou muito bem. Até outra coisa que ele usa sobre o Flaco Lopes é para falar para os jogadores não se abalarem muito com as críticas. Não, mas não foi só isso. As críticas são desproporcionais. Ele falou que é culpa dele. Ele disse que falou para o Everton que o Everton tem que mudar o estilo para melhorar, que tem que sair mais do gol, que... Se ele está errando, a culpa é dele, que foi ele que falou para o Everton. Porque é um processo de... Se tem essa questão de mudança de estilo, é um processo de adaptação para o goleiro. Se o goleiro tem uma característica e ele precisa mudar para adaptar numa nova filosofia do treinador, ele tem um processo de adaptação ali. Então, as falhas, até que ele se sinta seguro o suficiente, acho que seria normal, se é que há essa condição. Mas, de fato, o Everton nessa temporada... No final da temporada passada já... havia alguns questionamentos em relação a algumas bolas que ele não conseguia, ele rebatia muito, outras que talvez ele segurasse. Pegou muito para ele a história de não defender pênaltis, o que é um exagero também. O Everton sempre pegou pênalti, principalmente em decisões por penalidades. E quem pegou o pênalti do Tiquinho? Também. Então, o torcedor do Palmeiras não entrar num clima de goleiro não serve mais, já acabou o ciclo. Não é por aí. Grandes goleiros oscilam. Cássio no Corinthians, o Fábio quando era do Cruzeiro, um goleiro que tinha também as suas fases, mas ter um goleiro como esses caras, que são referências, que são afirmados, é uma vantagem competitiva enorme. Então o Abel sabe disso. Então, por mais que ele exija algumas outras coisas, que trabalhe uma saída de gol diferente, é normal um goleiro oscilar, mesmo que o técnico não tenha pedido nada de novo. Então, entender que é uma fase que vai passar, dar confiança, dar moral para ele e o clube também se cercar disso. E ontem o Palmeiras teve um problema antes da expulsão do Vitor Andrade. O jogo estava truncado, muito fechado. O jogo não tem como ser contado no Canindé sem a expulsão do Vitor Andrade. Eles faziam um jogo muito realista, de muito boa marcação no próprio campo. A expulsão do Vitor Andrade condicionou o jogo. Sim. Virou um outro jogo. E o Palmeiras começou a jogar até mais pela direita, que era teoricamente o lado que o Vitor Andrade voltava para ajudar na marcação. Colocou o Hendrick ali aberto. E aí o jogo para a Portuguesa foi para o espaço quando perdeu o Vitor Andrade. A expulsão gerou muita reclamação da Portuguesa. Aliás, a propósito, já que o jogo mudou depois da expulsão, a expulsão foi justa? Não foi? Mereceu levar o cartão vermelho? Leonardo Gaciba conosco no F360 para falar de arbitragem. Antes do Gaciba, ele já vem, a reclamação da Portuguesa. Como é o nome do diretor? É o Castanheira? Não, Eduardo Ferreira. Então vamos lá, falando sobre o que aconteceu ontem. Aqui vai a nossa indignação, mais uma vez, com a arbitragem. E essa noite nós estamos muito insatisfeitos com o que aconteceu. Nós tivemos um lance que mostra uma penalidade em cima do atleta Giovani. E sequer o árbitro se dirigiu ao VAR para poder ter a sua noção
e poder fazer um julgamento do lance. Porém, no lance que já tinha sido bola parada, assinalado falta, e o atleta do Palmeiras, ele dá um carrinho, o Vitor Andrade está vindo na corrida, na passada, e aí sim ele é chamado para expulsar o nosso atleta. Um lance onde nós tivemos falta no Giovanni Augusto, próximo à área do Palmeiras. O árbitro dá vantagem, e eu não entendo como vantagem. Você ter 2 atletas contra 5 adversários, não vejo vantagem nisso. Originou o outro gol do Palmeiras. Então, nós estamos indignados. Nós estamos muito tristes com o que aconteceu dentro de uma arbitragem que se prepara tanto para um campeonato tão curto. E todos sabem que a reconstrução da Portuguesa passa pela sua permanência e passa também por uma classificação para uma Série D. Então a gente tem que pensar, o que é que está acontecendo? Alguém tem que explicar para a gente. E o curioso em relação à Portuguesa, e aí faz parte do regulamento, que na minha visão é um pouco estranho, é que a Portuguesa, com 7 pontos no Grupo A, ela tem ótimas chances de se classificar e chegar à próxima fase, as quartas de final. Ao mesmo tempo, a Portuguesa tem ótimas chances, ou péssimas chances, de ser rebaixada. Olha que coisa. O regulamento permite isso, né? Em resumo, a Portuguesa pode se classificar, passar e enfrentar o Santos, ou pode ser rebaixada e no ano que vem, por exemplo, não estar mais na série principal, a principal divisão do Campeonato Paulista. Será que a Portuguesa tem razão nas reclamações? Leonardo Gaciba vai dizer pra gente, vai trazer a sua análise, Gaciba, sobre o que aconteceu ontem lá no Canindé. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, amigos. Espero que não sejam as minhas explicações que o diretor da Portuguesa esteja esperando, viu? Nós vamos só analisar os fatos ocorridos. Você que manda, Bel. Manda aí qual que nós vamos ver primeiro. Vamos começar com o Giovanni Augusto pedindo pênalti, se não me engano, do Murilo? Murilo. Do Murilo. Diga lá, Gaciba. Observem essa jogada, porque eu acho que ela é muito interessante fazer um link em relação à expulsão. O motivo do acerto da arbitragem, na minha opinião, nesta jogada específica, é o mesmo motivo do erro no lance da expulsão. O que acontece nessa jogada? Quando a gente observa essa imagem, olha, o carrinho é dado, né, para interceptar uma bola no vazio, e o Giovanni Augusto já tirou a bola para a direita e ele, aí na lupa vai dar para ver, ele dá uma passada provocando contato em relação ao atleta que deu o carrinho. Ele troca a passada e dá um contato com o jogador. Então, para mim é assim, se você parar a imagem, deixar ela frisada para ver o momento, o que você vai ver? Vai ver a perna do Giovanni Augusto, né, o peito do pé encostado no joelho do jogador do Palmeiras, você vai dizer, só pênalti. Tá aqui, ele está calçando o jogador. Mas futebol não são imagens paradas, são imagens em movimento. E a partir do momento que você observa essa imagem em movimento, você vê que o contato é provocado pelo jogador da Portuguesa, pelo Giovanni Augusto. Na minha opinião, a arbitragem está correta na decisão da não marcação de pênalti nessa jogada. O Gaciba, o Giovanni Augusto, na minha visão, abrasileirou. Como assim? Abrasileirou, porque o jogador brasileiro adora se atirar. E se atirou, abrasileirou. Infelizmente, tem muitos jogadores brasileiros que fazem isso. Gaciba, vamos para o próximo lance, a expulsão do Vitor Andrade. Vamos ver. Vamos. E aí eu vou continuar com o link que eu coloquei para vocês, e eu acho que isso é super importante a gente observar. Em primeiro lugar, a arbitragem cansada. Ele apita essa falta aí de uma maneira tão baixa, essa falta que existiu antes dessa disputa, que os jogadores foram disputar a bola, tanto do Palmeiras como da Portuguesa, né? Permitiu uma disputa de bola depois. E aí o árbitro de vídeo acabou chamando para expulsar o jogador. E quando a gente observa as imagens fechadas, e aí é legal, por quê? O pessoal da cabine mostrou para o Scarascati, para o Thiago, como manda a orientação, a imagem fechada do ponto de contato. Realmente, chuteira, sola da chuteira no joelho, né, do jogador do Palmeiras, na disputa. Há uma passadinha a mais, há uma trocada de passada. Agora, gente, futebol é movimento. Observem por essa imagem de trás, aqui,
como é simples e fácil de observar, que o Vitor Andrade levanta a perna, tem um contato da sola da chuteira com o joelho, mas ele está tirando o pé. Ele está tirando a força, a intensidade do pisão. Não é um pisão esmaga barata, como a gente chama, né? Ele é a questão de puxar. Para mim não tem intensidade, é uma raspada, né? Pelo fato de ter sido uma jogada evitável, poderia ser aplicado o cartão amarelo, mas para mim isso não é lance para vermelho. Eu não creio que isso caracterize cartão vermelho pelo fato de não haver intensidade e não haver aquilo tudo que a gente fala, o contato pleno, né? O contato pleno do jogador com a perna do seu adversário, para mim é um raspão que existe e o Vitor Andrade está sim tomando cuidado para que essa intensidade não seja grande e que não tenha essa esmagada que viria a caracterizar o cartão vermelho, na minha opinião, obviamente. Gaciba, para mim ficou claro que o Vitor Andrade ele tenta tirar o pé. Fiquei com duas dúvidas só aí, Abel. Gaciba, a primeira situação. O diretor da Portuguesa fala, e você citou também, que é marcada a falta no lance anterior. A falta no lance anterior, bom a gente deixar claro, ela não anula o que acontece depois, né, Gaciba? Porque a impressão que eu tive é que o diretor da Portuguesa falou o seguinte: como foi marcada a falta antes, meio que parou ali a jogada. A falta é marcada aí. E isso não quer dizer que o que acontece depois não possa ser chamado para o vídeo, não possa gerar alguma expulsão, né? Não, a grande diferença que vai existir nessa jogada é que o árbitro vai relatar que foi quando a partida estava paralisada. Ou seja, o Vitor Andrade vai ser julgado por conduta violenta. Não existe disputa de bola, o jogo estava paralisado. Conduta violenta, ao invés de ser julgado por jogo brusco grave. Agora, não impede nada. E vamos um pouquinho mais além, né, Breno? Um pouquinho mais além na tua pergunta. Né? E é uma coisa que poucas pessoas sabem. No caso da conduta violenta, não existe a limitação nem para a bola entrar em jogo depois. Se fosse cobrada aquela falta e o árbitro de vídeo achasse que era conduta violenta, pode ser até depois da bola entrar em jogo, você pode chamar o árbitro para tomar a expulsão, para aplicar o cartão vermelho no jogador. Essa é uma limitação que o VAR não tem quando o caso é conduta violenta e poucas pessoas sabem isso a respeito do protocolo do árbitro de vídeo. Você tem outra dúvida ou era essa? Gaciba, você acha que esse lance, você recomendaria para o vídeo chamar para o Scarascati olhar o vídeo ou para você a jogada não era para o vídeo participar? Não, de jeito nenhum. Em primeiro lugar, a partir do momento, o protocolo do árbitro de vídeo fala em cartão vermelho direto. Esse é o momento da intervenção do árbitro de vídeo. Você não pode dar uma segunda oportunidade para o árbitro. Você não pode, não sei, ficou entre amarelo e vermelho. Eu estou achando meio duvidoso se é amarelo ou se é vermelho. Eu vou chamar ele para ele dar uma olhada, para ele tomar a decisão. Que muitas pessoas têm isso como sendo o protocolo do árbitro de vídeo. E o diretor da Portuguesa deixa claro. Ele não foi nem lá olhar. Ele não tem que ir lá olhar o pênalti. Ele não tem que ir lá olhar o pênalti, porque o árbitro de vídeo viu, ele nem viu se foi ou não foi pênalti. Ele vê se houve ou não um erro claro e óbvio. E só nesse caso chama o árbitro. E para mim é claríssimo nas duas jogadas que o que aconteceu. Na primeira, ele analisou o movimento do atacante. Na segunda, ele analisou a imagem parada com um ponto de contato do jogador com a sola da chuteira no coisa. Esse é o equívoco, para mim, da equipe de arbitragem como um todo, e o Scarascati poderia ter corrigido isso. Indo um pouquinho mais além, sendo chamado para aplicação do cartão vermelho, tudo muda. Aí, a partir daí, o árbitro tem que tomar a melhor decisão. Então, tranquilamente, o Scarascati podia fazer a janelinha, diz, olha, para mim não existe conduta violenta, para mim existiu o jogador, a diferença da regra, né? É não levar em conta o risco e colocar em risco a integridade física do adversário. Quando você coloca em risco vermelho, quando você não leva em conta o risco, cartão amarelo. Fecha a janela, seria a minha decisão. Muito obrigado pela chamada, fecha a janela. Você está divertido com o cartão amarelo, cuidado, hein, com aquele movimento que você está fazendo. A falta é anterior, minha decisão técnica vai ser mantida porque a falta aconteceu antes da disputa de vocês. Bom, para mim, eu concordo com o Gaciba nessa. Foi um absurdo essa expulsão, porque não teve nenhum tipo de jogada violenta. O jogador da Portuguesa, ele tenta tirar o pé, ele acaba atingindo, porque é um contato normal numa disputa pela bola, mas ele tenta tirar o pé
e o árbitro dá cartão vermelho. Na minha opinião, a Portuguesa foi muito prejudicada. Como disse o Prates, fazia um bom jogo, se defendia, dificultava as coisas para o Palmeiras. Depois da expulsão, o jogo mudou. Se fosse ao contrário, certamente o Abel Ferreira ia falar um monte, ia reclamar, mudou o jogo, e mudou o jogo dessa vez a favor dele. Ele não falou nada, como todos os clubes fazem. Quando se sentem prejudicados, falam um monte. Quando é, entre aspas, ajudado ou beneficiado, acho que é a melhor palavra, aí não fala nada. Foi beneficiado, na minha opinião, o Palmeiras. Não tira o merecimento da vitória, tal, mas a Portuguesa foi prejudicada. A gente tem uma tela com o número de faltas, é isso, do jogo? Vamos dar uma olhadinha. Essa foi uma outra reclamação da Portuguesa, Abel. Os critérios do Thiago Luiz Scarascati, porque em alguns lances semelhantes, ele aplicou o cartão para jogadores da Portuguesa e não aplicou para o Palmeiras. E a Portuguesa reclamou muito da maneira que ele conduziu o jogo. Só para a gente contextualizar, né? E aí a gente vê que o Palmeiras fez 21 faltas e não levou nenhum cartão. A Portuguesa fez 9 faltas e levou 5 cartões. 4 amarelos e 1 vermelho para a Portuguesa, que fez 9 faltas. O Palmeiras fez 21 faltas e não levou nenhum cartão. Dá pra gente fazer um paralelo com esses números, Gaciba? Nem sempre, depende da... Claro. Obviamente vai depender do tamanho da falta, da agressividade da falta, né? Da intensidade da entrada numa falta. Óbvio que isso vai influenciar também, né? Não é só pelo número de faltas, né, Gaciba? A natureza da falta, né? A natureza da falta, exatamente. A forma com que ela é feita, né? Coisa. Mas tem um número aí que é um número impactante. É um número impactante, que é a questão das 21 faltas feitas pelo Palmeiras, né? Em 21 faltas em 90 minutos, não se pode... Eu não vi o jogo todo, hein? Eu não vi o jogo todo. Mas eu garanto que teve rodízio de falta. Eu garanto. Com 21 faltas cometidas, se a Portuguesa faz o mesmo número de faltas, nós vamos a 42 no jogo, né? Então, 21 faltas, deveria ter sido punido alguém do Palmeiras pelo fato do rodízio de faltas. Que o rodízio de faltas é um jogador fazer várias faltas, um jogador especificamente sofrer várias faltas, ou uma equipe usar o subterfúgio de fazer faltas para parar o jogo. Com esse número frio observado, 21 faltas, me passa a sensação, repito, sem ver o jogo, que é o mais importante de tudo, né? Eu estava fazendo o jogo do Botafogo ontem, né? Nesse momento, sem ter visto o jogo como um todo, 21 faltas para mim é um número excessivo para que não tenha havido alguma punição por repetição de faltas. Muito bem, entra jogo, sai jogo e o assunto é sempre o mesmo agora no Palmeiras. Flaco Lopes. 7 gols marcados pelo Palmeiras nessa temporada. Tudo ali na banheira mesmo. Artilheiro do Paulista, né? Artilheiro do Paulista, né? Artilheiro do Paulista. 5 de cabeça, 2 com a perna direita, os gols do Flaco Lopes aí. E quando a pauta se repete, há um indício de alguma coisa, né? Flaco Lopes é o principal jogador do Palmeiras nesse início de temporada. E ainda é início, hein? Nem chegamos em março. Principal, eu acho que é muito arriscado dizer. Não é o cara que tá entregando mais? Os volantes do Palmeiras, eu acho que assim, é impressionante como os Aníbal, volantes do Palmeiras jogam muita bola. Zé Rafael. E quando o Richard Rios precisa jogar também, vai super bem. Colocar o Flaco como destaque acho difícil, mas está se mostrando muito mais útil tá se destacando. Foi bem de novo ontem o Aníbal, mas você acha que o Aníbal é mais destaque do que o Flaco, que meteu 7 gols já? É que a questão do Flaco, tudo bem, números, o Flaco né, é uma surpresa. 7 gols, artilheiro e tal, e é uma surpresa porque ele não vinha numa fase tão boa, mas ele também perde muito gol. Não tô querendo cornetar o cara depois dele ter guardado mais um. Mas tá cornetando, né? Mete gol, mas perde um monte. Deu uma cornetadinha gostosa. Cornetadinha de leve, assim. Mas eu achei muito legal a sonora. Às vezes eu até bato muito no que o Abel fala e tal, só que ele traz esse ponto de... O Flaco chega, não tem uma sequência tão legal, todo mundo já bate como se não servisse, é um bagre, etc. Tem que ter paciência. E agora que ele tá bem, a gente não pode também endeusar como se ele fosse o maior 9 do mundo. É um dos destaques do Palmeiras, sim. Mas não acho que é o cara desse Palmeiras, porque você tem o Zé Rafael, você tem o Aníbal. O recorte. O famoso recorte. O Veiga voltando a jogar bola, né? Mas é um cara super útil. É muito legal quando você vê um cara que consegue ser resgatado, né? Porque você vê, ainda mais no setor ofensivo do Palmeiras, passaram alguns. A Merentiel não deixou saudades, né? E o Flaco parecia que ia por esse mesmo caminho. E em 2024 ele se encontra aí com o Abel e fazendo gols importantes, gols de vitória, gols que abrem resultados, né? Gols em clássicos. Então é um cara que está sendo super útil.
Não acho que a gente pode também, é exatamente o que o Abel falou, não podemos endeusar, agora o cara é o Van Basten, né, Bubu? Não, mas... Esse é o Carlinhos Van Basten. O Carlinhos é o Van Basten. Então acho que a gente tem que ter calma. Como é que é? Flaco tem vaga no Nova Iguaçu? Não, pô, o Carlinhos Van Basten guardando tudo ali, não, tem jeito. Não? Cada coisa que eu tenho que ouvir. Vamos dar uma olhada aí. Ó, não, mas brincadeira, né? Eu falei ontem, bateu até uma saudadinha do programa, então no filho bateu até uma saudadinha, e quando eu volto, falar, era melhor ter ficado em casa. É rápido. Passa rapidinho. A Portuguesa reclamou muito da arbitragem. Vamos dar uma olhada nos lances aí, por favor. Não sei não, é expulsão. São os mais marcantes aí. Primeiro, pênalti. Esse lance é a expulsão do Vitor Andrade. Vamos dar uma olhada? Já reclama na origem da jogada ali, do jogador. Aí o lance na lateral, né? Esse é o momento na lateral. Aquele pênalti de câmera lenta, né? É. Eu acho que fica delicado você analisar o lance depois em slow motion, né? No VAR. E definir que foi pênalti. É o jogador do Palmeiras, ali, o jogador do Palmeiras que chega, né? Mas ele pisa ali, né? Sim. E aí, justamente por isso, porque a gente tá vendo o lance até uma certa foi distância, involuntário, né? na minha opinião, não daria pênalti. E aí você não expulsaria? Não expulsaria. Uma imagem que parece que não ele não pisa, não que ele chuta, né? Que ele acaba... O contato seria mais com o bico da chuteira, né? Não seria bem... O movimento que ele tá fazendo é de pisar na bola. Entendeu? Quando a bola vai pra fora, ele tenta pisar na bola, né? É o do Giovanni Augusto, né? No Giovanni Augusto. Murilo no Giovanni Augusto. Foi pênalti? Não, eu acho que não. Segue o jogo. Vocês acham que é a velha história? A gente já discutiu aqui. Qual foi o lance do pênalti pro Santos no jogo com São Paulo, né? Pra mim foi pênalti. Não, pra mim isso aí foi pênalti. Isso aí foi muito pênalti. O Murilo toca na perna dele. Na perna de trás dele. Pô, mas ele se atira muito, né, cara? Não. Eu acho que ele não chega na bola. É a análise daquele lance do pênalti do São Paulo contra o Santos. Murilo Santos contra o São Paulo, né? Olha lá, o Murilo não chega. Ele mais leva o corpo dele em direção ao Murilo do que o Murilo que o atinge. Eu fico com a impressão que ele procura o contato. O Murilo estica a perna. Agora, ó, ele tá com a perna esticada e o Giovanni esquerda. A perna esquerda do Murilo. Pênalti, não é pênalti. Mas ele vê a perna esquerda e fala, é tudo que eu quero, que vou me jogar essa perna. É perna de apoio, Bubu. Ele tá indo lá. É perna de apoio. Ele tirou a bola do Giovanni, né? É a perna esquerda mergulhada ali, ó. Na Espanha fala piscineiro, né? Mas é o pé de apoio, é a perna onde ele tá apoiando pra dar o passe. Mas se ele caiu muito ou caiu pouco, não invalida o pênalti que ele fez. Isso é verdade. Que é a mesma questão do pênalti que você trouxe do Sansão. Ele mais procurou o contato do que o contato veio. Pra mim foi pênalti. Eu acho que esse pênalti foi mais até do que o outro. Muito pênalti, eu achei. Então o saldo aqui é pênalti não dado e expulsão. A expulsão eu tenho dúvidas. As imagens ali da expulsão, a impressão que dá é que o Vitor vai pisar na bola e o jogador do Palmeiras vem e tira. E a gente nem falou, mas o Palmeiras. Porque ele não faz o movimento de pisar, ó. Após a expulsão. Ele faz o movimento talvez de puxar a bola. De longe, assim, pelo menos a impressão que dá, ele não. Aquele de pisar, assim. Entendo o juiz ter expulsado pela situação, mas eu não expulsaria, não. Eu também não expulsaria. Honestamente, exagerado. A Portuguesa também pede esse lance do Everton no Henrique Dourado. Pra mim. No início da jogada, antes da rebatida, né? Nada, exatamente. Olha lá, de novo, vamos lá. Ele estava impedido, o Henrique, não? Não estava impedido, não. Aí, ó. Delicado ali na imagem, porque tem jogador ele finaliza, o Everton faz a defesa, aí seria depois a continuação do lance um pênalti por baixo, né? Não, pra mim não foi, não. Foi ou não foi? Não foi. Aí eu também acho que não. Eu não achei. Padrão Premier League aqui. Se o Henrique tivesse dado um tapinha pra tentar jogar ou dar um... Aí tudo bem, mas acho que ele finaliza. Porque ele tá fazendo a defesa lá. Nesse momento, ele chegou, finaliza e ele defende com o peito. Mas como é muito louco a questão da imagem, né? O pênalti no Giovanni Augusto, eu vim aqui convicto de falar que não foi, os caras conseguiram me convencer ali pela perna esquerda do Giovanni que dava pra marcar. Foi sim. O homem tá demais, Flaco Lopes fazendo muito gol aí. Ano passado, se eu não estou enganado, ele jogou 12 jogos, fez 8 gols, uma média altíssima, imagina, 12 jogos. Pô, se ele tivesse jogado 120, ele teria metido 80 gols, né, nessa média aí. Então, você vê, esse ano ele jogou 8 jogos, isso como titular, tá? Jogou 8 jogos como titular, ano passado 12, esse ano, este 2024, já jogou 8, e ele já meteu 7 gols. A média tá mais alta ainda, né? Bem mais, né? Incrível. Então, assim, se ele mantiver essa batida aí, com 80 jogos, ele terá 70 gols. Imagina um negócio desse no Brasil, isso é inviável, né? Ele tá numa fase absurda, né? É claro que ele vai ser convocado, não tem como não ser. Ele
Eu não acredito, não tenho certeza se ele vai manter isso o ano inteiro. Mas se mantiver, é isso aí. Ele vai jogar os quase 80 jogos, vai marcar ali uns 60 gols. Se ele seguir nesse pique dele aí. Eu não acredito que vai acontecer, porque o Palmeiras é um time que muitos jogadores diferentes fazem gols. Você vê que o Piquerez ano passado meteu acho que 5 ou 6 gols e ele é lateral esquerdo. Foi o melhor jogador do ano, na minha opinião. Não tem outro, assim. Foi o melhor jogador do Palmeiras disparado. Embora o Rafael Veiga foi eleito o melhor do Brasileirão pelo SofaScore, na pontuação média dele, na pontuação ali, ele alcançou a maior nota de todos os jogadores do Palmeiras, mas o Piquerez, meu irmão, Piquerez apareceu muito, cara, jogou demais, defendeu, atacou, fez cruzamentos precisos ali, na famoso assistência aérea, assistência por baixo também, ele fez gol, chutou de fora, golaço na gaveta, fez gol no São Paulo, na goleada, fez de tudo. Então jogou muito mesmo, hein? E o Rafael Veiga não jogou nem 50% que ele pode, né? Em 2023 o Rafael Veiga jogou pouco. Essa que é a verdade. Ele, com as convocações de seleção brasileira, todo mundo sabe que ele caiu bastante o nível dele. E mesmo com o nível caído, você vê que sem ele o Palmeiras não jogava, né? Sem ele o Palmeiras tinha dificuldade. É tipo o Dudu. Quando o Dudu saiu, o Palmeiras demorou para encontrar uma solução. Até o Abel ficou meio perdido ali e acabou culminando com a eliminação da Libertadores, porque o Abel não entendeu que o Endrick deveria entrar desde já. E demorou, e quando viu já era tarde, aí um abraço. E aí conseguiu ganhar um campeonato que estava ali, sabe lá, 14 pontos atrás também, né? Do líder que para muitos já era campeão. E aí conseguiu ainda ganhar o campeonato. E esse ano, como é que vai ser? Já perdeu a Supercopa nos pênaltis, mas segue invicto desde Flamengo 3, Palmeiras 0 no Maracanã, jogo do Brasileirão de 2023. E agora, como é que vamos fazer em 2024, hein? Deixa aí a sua opinião, dá o seu like e prepara. Vai ser nesse ou nesse que você vai clicar? Olha o vídeo aparecendo aí. É a tela final do canal do Verdão. Escolha um aí para continuar com a gente. Avante, palestra!